Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou o Raul, eu faço parte do time de sucesso da aluna aqui no Lingopass e é com muito prazer que eu venho aqui apresentar essa parte do painel, conversando com vocês e com a Ana Ulicea. A Ana, ela é profissional de RH há muitos anos, mentora, faz tutoria, ela também é co-founder da For All, certo, Ana? Isso aí, obrigada, Raul, obrigada. É um prazer estar aqui, desejo todo o sucesso do mundo à Lingopass, e agradeço demais a oportunidade de estar vindo aqui trocar um pouquinho de conhecimento, de perspectivas sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. Ana, é com você, se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui, se apresente para o pessoal, fica à vontade, que agora a gente quer te ouvir. Joia, gente, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho aqui de quem eu sou, de uma forma mais corporativa, né? Então, como o Raul falou, eu sou co-founder da For All e hoje eu realmente me dedico aos estudos sobre práticas e sobre conceitos relativos à diversidade, equidade e inclusão, entendendo que tudo isso faz com que a gente tenha um mundo, obviamente, mais justo, mas também um mercado de trabalho e organizações mais inclusivas, mais inovadoras, que potencializem aí resultados para todo mundo, né? Não só para as pessoas que estão trabalhando dentro dessas organizações, mas também no mercado consumidor, porque você, quando tem dentro da sua empresa, né, aquele seu consumidor, você antecipa demandas, você atende a esse consumidor de forma melhor. Então, eu vou me autodescrever, e por que eu acho que isso é importante, né? Porque é uma questão inclusiva, mas também para saber de onde eu estou falando, né? Então, eu sou uma mulher branca, loura, cabelo, né? Sou loura porque o cabelo é pintado, né? Os brancos já estão aí, geração X, 51 anos, eu tenho um rosto ovalado, hoje uso um óculos ovalado também, de hastes pretas, estou sentada no escritório da minha casa, usando uma blusa branca, meio off-white, com a tela atrás do evento. Né? E por que isso é importante, saber de onde eu falo? Né? Eu poderia acrescentar a vocês que, além da minha geração, eu sou uma mulher cis, hétero, que professa a religião de matriz africana, carioca, falo aqui do Rio de Janeiro, né? Psicóloga com mestrado em administração de empresas. Então, quando vocês me ouvem falar, primeiro, vocês já fizeram uma ideia de quem eu sou, né? Isso pode nos aproximar, né? Então, eu posso ser incluída em função disso, mas também posso ser excluída em função disso, mas também falo um pouco dos meus privilégios. Todas as pessoas têm privilégios e eu também tenho os meus, né? Porém, nesse momento, eu poderia dizer que, mas, Ana, isso que você está querendo dizer é que você não tem, em função dos seus privilégios, você não tem lugar de fala? Nessa dimensão da diversidade como gênero, né, eu posso dizer, sim, que eu tenho lugar de fala. Mas eu também posso dizer que eu demorei muito tempo para entender que ser mulher era diferente de ser homem. Por mais que eu seja uma mulher que tem a minha feminilidade, ela é muito dentro dos padrões, né, que a gente tem hoje dentro, né, do que é percebido ser mulher. Eu vim de uma família onde eu fui esperada como um homem, né? Em função disso, quando eu nasci, acho que meu pai e minha mãe estavam pensando em criar um menino, e eu só tinha primos meninos, eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha da parte do meu pai e da minha mãe, mas eu tinha alguns primos de segundo grau que eram meninos, né? Então, assim, eu fui caminhando, né? Estudei em colégio de freira, mas um colégio bastante progressista, escolhi fazer psicologia, uma faculdade que é dominada por mulheres, né? Fui para recursos humanos, um campo também dominado por mulheres, mas eu só comecei a descobrir que ser mulher era diferente quando eu fui ascendendo na minha carreira e comecei a ocupar cargos gerenciais. E eu olhava para o lado, não via mulheres, olhava para cima, não via mulheres, né? Mas isso também não me foi o suficiente para entender que ser mulher era diferente.
né? Por que eu estou dizendo isso, né? A gente não pode exigir de todas as mulheres ou de outras pessoas, como pessoas pretas ou como pessoas da população LGBT, que elas sejam role models para qualquer coisa, né? O que me traz hoje aqui é o meu estudo, né? Não é somente eu ter sido mulher. É claro que eu ser mulher faz com que eu tenha um certo interesse por isso, mas o que eu vou falar aqui não é simplesmente da minha vivência, mas sim dos meus estudos, né? Então, vamos lá começar aqui para perguntar a vocês. A gente está aqui com algumas pessoas, se essas pessoas que estão aqui quiserem levantar a mão, colocar alguma coisa no chat, fiquem à vontade, eu consigo conversar com as pessoas, podem suas perguntas, vamos respondê-las ao final da apresentação, sem problema, podem ficar completamente à vontade, que eu consigo também interagir. Então, uma das primeiras coisas que eu queria ver com vocês é o seguinte: vocês sabiam que desde 1919 a OMT ela já declara que homens e mulheres elas deveriam ser remuneradas igualmente? A gente está falando, né, do século passado, né? Muita gente aqui talvez tenha nascido no século passado, né? Então, mas a gente está falando do século XX, do século passado, desde o início do século, né? Antes das mulheres poderem votar no Brasil, a OMT já dizia que a gente deveria ser remunerado de forma igual. Mas que, apesar disso, 100 anos depois, né, agora, em 2019, num relatório do Banco Mundial, o Brasil, entre menos de 200 países, ele ocupa a 130ª posição em igualdade salarial e 92ª posição em igualdade de gênero. Então, imagina que a gente tem 100 anos que a gente já deveria ter ultrapassado essa discussão e a gente continua falando sobre isso. Mas ok, sem problema nenhum, né? Vamos começar. E porque, agora, percebam que, além dessa questão, né, de remuneração, a gente tem ainda outras questões que são questões interessantes. Por mais que nós, mulheres, sejamos a maioria das pessoas no Brasil, nós somos mais ou menos 52%, talvez a gente seja mais do que 52%, vamos ver aí o chat, né, o que falta hoje no Brasil e no mundo para que as empresas igualem os salários. É interessante, né, Raquel? Alguns países já têm isso dentro das legislações, né? Mas hoje, se você falar isso aqui, porque o Estado deve legislar, né, com relação a isso, isso é tido quase como se fosse um pecado, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente precisa mostrar que isso não é bom para ninguém, né? Enquanto as mulheres ganham menos, né, do que os homens, elas trazem menos recursos, né, para o bolo da massa salarial, para o bolo do consumo, né? Lembrando que a maioria das famílias brasileiras são lideradas por mulheres, e essas mulheres ganhando mal, elas também têm piores condições de cuidar dos seus filhos, né? Então, pior condições de oferecer comida, piores condições de oferecer um estudo, piores condições de oferecerem cultura, tudo isso que faz com que a gente se desenvolva, né, como cidadão e como pessoas de boa formação, né? A boa formação não está só numa escola de qualidade, mas está numa possível ida a uma escola de qualidade bem alimentada, né? Então, a gente precisa falar mais sobre essas questões. E vejam que, por mais que nós sejamos a maioria das pessoas no país, né, nós também somos a maioria das pessoas bem formadas, no sentido de acesso à formação. Nós somos maioria no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino superior e agora também na pós-graduação. Então, o que acontece? As empresas acabam perdendo um grande potencial de pessoas bem formadas, né? Porque quando você nota, né, que os homens, por mais que sejam minorias e menos bem formados do que as mulheres, eles são a grande maioria dentro das organizações e principalmente dentro dos cargos aonde se decide, né? Então, ter mais mulheres, né, em posições de liderança, seja na questão privada como na questão pública, é extremamente relevante. Juan Carlos, será que a mulher tem um rol biológico diferente na sociedade e por isso ganha menos?
para encorajar ela com isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Juan, da onde é que a gente acredita e outros historiadores e antropólogos e cientistas acreditam que vem o porquê disso. Né? A mulher, na realidade, o que eu posso te adiantar, Juan, é que ela é vista como uma cidadã de segunda classe, né? E ela é menos incentivada a estar dentro do mundo do trabalho, porque sem ela, né, numa perspectiva capitalista, você não tem novos consumidores. Sem a mulher dentro de casa, você não tem a procriação, né? Mas a gente também sabe que isso é algo realmente biológico, só nós podemos parir, né? Mas os homens podem criar também. Então, por que eles não estão nos ajudando nesse desafio, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala da necessidade, né, o quanto é importante que a gente tenha mulheres, por exemplo, a gente está no século XXI falando que existem mulheres que não vão à escola, né, por falta de absorvente íntimo. E se não fosse uma mulher chegando ao poder e lançando isso como uma pauta dentro do Congresso Nacional, isso nunca teria chegado. E uma mulher que teve contato com isso, porque eu também sou mulher e eu nunca imaginei que mulheres não iriam à escola em função de não terem absorventes íntimos, porque eu não vivenciei isso. Representatividade importa, né? Então, trazer a mulher, mas trazer a mulher também periférica, né, para trazer essas dores e essas necessidades também é extremamente relevante. Bom, e aí vocês começam a ver também por que as mulheres muitas vezes estão dentro das organizações, mas não conseguem ascender ou preferem muitas vezes sair das organizações quando tem a possibilidade em função de um expatriamento de um marido ou em função da maternidade, né? Porque, olha, para a gente estar lá, a gente precisa ter muita força, né? Porque vocês podem ver que nós somos pior avaliados em muitas questões. Então, percebidas como menos flexíveis ou de baixo comprometimento, muitas vezes a questão do baixo comprometimento, única e exclusivamente porque somos obrigadas hoje, por falta de companheirismo de alguns homens, de sermos as únicas a levar os filhos na escola, de comparecer às reuniões, também de levar os filhos no médico, né? Nós somos mais propensas a sermos taxadas como emotivas, demasiadamente assertiva ou agressiva. Então, quando um homem bate na mesa e diz, vamos fazer, ele é assertivo. Quando uma mulher bate na mesa e diz, vamos fazer, ela perdeu o controle emocional. Nós também somos avaliados de formas muito diferentes, né? Recebemos menos do que os homens, há uma possibilidade até de 150% a menos, dependendo, né, se você faz a interseccionalidade entre raça e gênero, e também somos menos considerados, né, a posições de liderança, porque muitos acreditam que nós não nascemos para liderar, porque nós somos muito compassivos, nós somos muito emotivos. E aí, pensando um pouco, né, como o Juan trouxe para a gente, por que seria isso? Né? Uma das possibilidades, e a mais forte atualmente, né, é a questão do patriarcado. O que é o patriarcado? Que a mulher ela é vista sempre analisada a partir de relações de poder, aonde os homens estão sempre numa posição superior, numa posição de detentores do poder contra a questão da posição da mulher. A mulher está ali sempre subjugada. E isso faz com que haja uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres sejam vistas, sejam entendidas como melhor para ocupar certos locais versus homens, enquanto esses locais que as mulheres, essas profissões que as mulheres ocupam são menos valorizadas do que as dos homens, né? Existe uma organização social vista pela igreja e vista pelo capitalismo da procriação, quer dizer, as mulheres precisam procriar e em função disso é mais difícil que elas estejam dentro das organizações, e algumas normas internalizadas da feminilidade, né? Como se a mulher fosse um ser doméstico e não um ser social. Em função disso, existem papéis sociais de gênero.
né, a mulher reproduz, o homem domina. Exatamente, é mais ou menos isso que o patriarcado quer que a gente acredite, né? Bom, e aí, o que eu posso dizer com relação aos papéis sociais de gênero? Quer dizer, quando a gente olha e vê meninos vestem azul, meninas vestem rosa, eu não sei se vocês sabem, mas até o século passado isso era o contrário, porque o vermelho era tido como a cor pujante, né? Então São Jorge veste uma capa vermelha, enquanto a Virgem Maria, que é delicada, que é celestial, veste um manto azul. Então, até o início do século passado, o vermelho e o rosa eram cor de meninas e o azul eram cor de mulheres, porque eram devotas da Virgem Maria. Só para vocês entenderem o que são esses, segundo a Bíblia, a mulher deve ser submissa ao homem, exatamente, porque nós nascemos, né, da costela de Adão. Então, nós já somos, em origem, né, submissas a ele, né? E é exatamente sobre isso. De onde é que vem esse mito, né? Muitas vezes a questão da biologia, então Aristóteles achava que a mulher não tinha as qualidades necessárias, as qualidades masculinas, né? Na natureza se diz que as fêmeas são menos fortes do que os homens, a monarquia, que era um poder divino, né? Então a maioria dos reis eram homens, né? Os faraós, né? Os reis da Bíblia são todos homens, né? E a religião também, em Adão e Eva, onde Eva sai da costela do Adão e ainda por cima é a pecadora. Né? Então vejam que esse mito de que a mulher é uma cidadã de segunda classe, né? Que bacana, não sabia disso, do saco das cores. Exatamente. Você pode jogar no Google que você vai ver isso, que veio nos Estados Unidos quando se começou a tratar mulheres de rosa e azul. Inclusive, Eleanor Roosevelt, quando fala na ONU, ela está com um vestido rosa, então o rosa começa a ser visto como uma cor que cai muito bem às mulheres. Percebam como são construções sociais. Né? E toda essa questão, né, dessa sociedade, da biologia, da religião e da questão da religião, da biologia e dos reis, né, ele caracteriza a mulher como sendo essencial, com uma visão essencialista, como uma visão mais biológica. Então, existem características que são realmente femininas e não são masculinas. Né? Só um minutinho aqui, Juan, essa percepção de poder está errada, é para proteger a mulher junto com ela, os filhos, porque normalmente os trabalhos mais perigosos são feitos pelos homens. Por exemplo, nas guerras muitos homens morrem, assim, mas você acredita, Juan, que isso ainda existe? Né? Então, assim, numa sociedade hoje, né, você achar que mulheres precisam ser protegidas, né, e os seus filhos precisam ser protegidos, né? Será que isso já não ficou para trás? Né? Faz sentido realmente a gente falar sobre isso? A gente tem Maria Quitéria, acabou de passar dia 2 agora, de julho, né? Maria Quitéria se fingiu de homem para lutar. Então, existem N pessoas e mulheres que se fingiram de homem para lutar nas guerras. Então, assim, não faz sentido a gente continuar com uma função essencialista, porque eu vou te mostrar daqui a pouquinho que isso não existe, porque já existem provas de sociedades onde as mulheres guerreavam e não os homens. Né? Então, não faz muito sentido sobre isso. Quando a mulher se destaca na Bíblia, é porque a protetora lava os pés de Jesus. A Maria Eduarda traz uma questão interessante, né? Percebam que Maria era uma mulher letrada, Maria Madalena era uma mulher que tinha posses, né, e bancava, né, toda aquela questão da evangelização, mas nós não aparecemos na Bíblia. O que foi escrito, né, o que foi escolhido está na Bíblia, foi escolhido que os homens falassem, né, e não que as mulheres falassem. Né? Então, acho que discordo com os diversos apontamentos históricos de guerreiras entre os povos nórdicos, por exemplo, exatamente, quem viu Vikings, né, quem viu Vikings sabe aí de que as coisas não são bem assim. E eu vou trazer aqui para vocês Margaret Mead, que em 1935 trouxe estudos da Samoa
falando exatamente sobre isso. Então, mais se pensava, né, e muitas vezes ainda se pensa, né, que existe alguma coisa essencial na mulher, que é a gentileza, essa intuição e a sensibilidade, essa maternidade, e em função disso existem padrões de pensamento e sentimento e comportamento de gênero. Então, homem não chora, né? O quanto isso aprisiona os nossos homens, o quanto isso faz com que os homens não saibam lidar com as suas emoções e se tornem mais violentos consigo mesmo e com as mulheres, né? O quanto os homens estão vitimando a si mesmos em acidentes de carro, em alcoolismo, em mortes por armas de fogo, e o quanto eles também matam, violentam, assediam outras mulheres, né? Então, acreditaria-se que as mulheres são mais emocionais, compassivas, acolhedoras, como se existisse, então, uma supremacia natural do homem e uma inferioridade da mulher. Mas eu posso trazer para vocês aqui Margaret Mead, que em 1935 vai para Papua Nova Guiné e faz um estudo onde ela acha 3 tribos, né? Onde uma tribo, tanto os homens quanto as mulheres são pacíficos, não vão à guerra. Outra, aonde ao contrário, os homens como as mulheres têm temperamento bélico, né? E essa tribo, a Munungomor, ela é chefiada por mulheres, e os Xixambuli, que os homens eram aqueles que eram muito mais vaidosos, enquanto as mulheres eram as que trabalhavam e eram as mais práticas, né? Fora isso, ela também achou aqui, só um minutinho, as mulheres desde cedo são educadas para ocupar esse lugar de fragilidade. Minha filha de 12 anos adora as aulas de jiu-jitsu que ela escolheu fazer, cresce forte, ágil e resistente, assim como a meninas que tendem a ser mais frágeis, exatamente. Então, isso tudo, né, é a performance de gênero, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando, e foi a partir desses estudos de Margaret Mead que eu já vou mostrar no próximo slide, que Judith Butler fala da questão que gênero é uma performance e não é uma questão essencial biológica, porque Margaret Mead, além de notar que existem 3 tribos diferentes, ela diz que existem aquelas pessoas que não se encaixam em nenhuma dessas tribos, né? Elas nem querem ser guerreiros nos arapestes, não querem ser bélicos, né? Não, querem ser pacíficos no mundo Gomo, e há homens que não querem se embonecar, e há mulheres que não querem serem as pessoas que vão trabalhar e vão para a guerra, né? Então, percebam que sexo não determina gênero, né? Gênero é determinado, como diz também Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, todo mundo se torna mulher. Bom, e aí Judith Butler vem com os estudos já no século passado, dizendo, olha, os papéis masculinos e femininos não são biologicamente fixados, eles são simplesmente construídos, né? E que não existe nada de essencial, quer dizer, você nascer homem, né? Com órgãos sexuais, com cromossomos e com hormônios, não te dizem que você vai performar isso. Se fosse assim, você não dizia para o seu filho, homem não chora, isso não é para você, isso não é coisa de menino, se comporta como um homem, não como uma mulherzinha, e nem falaria para as meninas, fecha as pernas, come com a boca fechada, a mamãe comprou a boneca para você, né? Tudo isso é performático, e você vai treinando as pessoas, as crianças, para performar o gênero. Bom, e aí, infelizmente, tudo isso fez com que a mulher começasse a ter um papel social muito diferente e um papel social de cidadão de segunda classe, né? Então, ela é vista como aquela que precisa ficar na esfera privada, como mulher, ela precisa ser submissa, ela tem que ser heterossexual, né? Ela precisa se dedicar ao homem, ela precisa estar dentro de casa, e ela é cidadã de segunda classe porque ela não vai ganhar o seu próprio dinheiro,
né, ela vai sempre ficar dependente. E aí, a Simone de Beauvoir fala sobre isso, né? Então, a mulher, ela é dominada a não ter o seu salário, ela é dominada a não poder estar na parte do mundo do trabalho com outras mulheres, né? E ela também é dominada quanto ao seu corpo, ela não pode exercer a função de controle do seu próprio corpo. Então, é negada a ela, o planejamento familiar é negada a ela, o controle contraceptivo é negada a ela, a questão do aborto. E aí, a divisão sexual do trabalho, obviamente, faz com que a gente comece a perceber que a função de cuidar ou de ficar em casa para reproduzir, e isso começa também a se reproduzir no mercado de trabalho como um todo. O que sobra, então, para as mulheres? O ramo da educação e a indústria do cuidado. A gente começa a ter papéis sociais muito limitados em função dessa percepção de que mulheres são assim, né, e homens são assado. Mas hoje, com o feminismo, né, novos papéis sociais estão sendo solicitados, né? Só um minutinho, são fortes, ninguém diz que não sei, simplesmente tem uma diferença biológica. Por exemplo, os estrangeiros passando de convenção de mulheres acabam ganhando tudo, a cultura segue a biologia. Não é verdade, não. A questão dos trans é uma outra questão, principalmente porque você faz a harmonização de hormônios. Então, quem estuda isso sabe que para trans estarem dentro dos esportes, eles são testados e existem questões hormonais que são controlados, né? Agora, o estilo de vida da mulher é maior do que o do homem. Veja quanta opressão. Não, a questão, me desculpe, Juan, mas a questão das mulheres é uma questão diferente dos homens, né? A masculinidade hegemônica, hoje vista como tóxica ou frágil, faz com que os homens vão menos ao médico, eles bebam mais, eles se acidentam mais de carro, eles têm mais violências e acidentes com armas. É por isso que a expectativa de vida dos homens é menor, né? Então, os papéis de gênero não são opressores, Juan, somente para as mulheres, mas para os homens também. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Não é normal que dentro do maior banco do Brasil a gente tenha um assediador. Isso não é normal. Isso não é uma questão só das mulheres que são vítimas, isso é uma questão da própria, a gente está falando qual é a causa disso estar acontecendo, dessa masculinidade hegemônica e tóxica que faz com que o homem precise olhar a mulher sempre como um pedaço de carne, né? É por isso que, né, então, se come a mulher, né? Sempre assim. Então, em termos de feminismo, o que ele vem dizer é que ele é contra o casamento, né, em função dessa questão, se a mulher casa, ela precisa ter filhos, ela precisa cuidar desses filhos, né, a favor desse controle do próprio corpo, né, e, obviamente, uma necessidade da divisão de tarefas, né, entre homens e mulheres, né, porque, como a gente viu, Margaret Mead já dizia o seguinte, que em uma das tribos, a mulher paria, mas quem cuidava era o próprio homem. Em relação a isso, o patriarcado, obviamente, né, ele reage, né? Ele objetifica a mulher, ele diz que a mulher é um pedaço de carne, então, né, eu vou ali comer gente, né, seria melhor que as mulheres tivessem a Valesca Zanello fala muito sobre isso, ela fez uma pesquisa agora com grupos de homens, né, no WhatsApp, e os memes que aparecem, né, então, assim, seria melhor que a mulher, por exemplo, a mulher ideal seria a junção de dois troncos, né, e nunca a cabeça, né, então a mulher teria duas genitálias, né, então imaginem o que é a objetificação do corpo feminino, né? Há essa questão, né, de que as mulheres querem ser homens, não, nós queremos ser as mulheres que são possíveis, as mulheres mais femininas, nesse estereótipo de gênero, aquelas que não são tão femininas, né, elas querem sim ter a possibilidade de amar homens, ou amar mulheres, ou amar ambos as pessoas, né, elas não querem ser vistas estereotipadamente, então eu não preciso necessariamente usar rosa,
né? A gente não quer ser discriminada, não quer ter preconceito, a gente quer poder trabalhar, né? E a gente quer, sim, que os homens entendam, né, que o machismo não é bom para ninguém. Raul, você quer falar? Tá me ouvindo bem? Não, Sim. eu estou adorando aqui, estou fazendo várias anotações, na verdade. Muito obrigado, Ana, por tudo. Assim, acho que foi um papo muito esclarecedor, principalmente porque a conversa, ela extrapola, né? A coisa acontece de uma maneira orgânica, e muito do que foi conversado, das suas respostas, inclusive, ajudam a gente a entender quais são os desafios das mulheres. Assim, uma mulher falando entre um homem e faz comentários diretos, assim, de embate. Então, isso está indo fantasticamente bem, Ana. Muito obrigado por sua participação. Que bom, eu já estou terminando aqui. Então, assim, sim, temos, Lona, posso dizer que a gente vem evoluindo, não há retrocesso, tá? Mas a gente vem evoluindo, sim, em dados. As empresas, elas estão preocupadas em olhar a questão da equidade de gênero, né? Mas ainda temos muito a caminhar. Segundo o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, a gente ainda tem entre 95 e 165 anos se a gente continuar neste mesmo passo para chegarmos a uma equidade de gênero. A gente está caminhando, mas a passos muito lentos, né? Então, aqueles homens, né, que, infelizmente, ainda estão aprisionados nessa masculinidade mais hegemônica, muitas vezes, e algumas mulheres também, né, porque eu comecei dizendo, eu sou uma mulher que não sabia que ser mulher era diferente, demorei a saber disso, e hoje, estudando, eu noto, né? Então, a gente ainda encontra homens e mulheres, né, achando que, sim, as mulheres são delicadas, mas não são inteligentes. Quando a gente vê os estudos, a gente vê que até os 5 anos, as meninas e os meninos têm a mesma performance em matemática dentro das escolas, mas elas depois começam a ser desencorajadas, né? Começam a dizer, não, isso aqui não é para você. E elas começam a duvidar de si mesmas, né? Nós somos treinadas a performar gênero recebendo panelinhas, recebendo bonecas, recebendo carrinhos de bebê, recebendo liquidificadores como os brinquedos, né? Então, para entendermos que nós somos um ser doméstico, né? Cuidando da casa, do marido e dos filhos, né? Onde os nossos irmãos não são treinados a performar dentro de casa, a lavar uma louça, a lavar um banheiro, né? E nós precisamos, mesmo que a gente possa depois vir a contratar outras mulheres para fazer isso no nosso lugar, a gente é ensinada a falar, você precisa saber o que você está fazendo para poder cobrar, né? E a gente acaba se tornando um ser que não é público, né? E que não trabalha. Em função disso, existe a própria violência financeira, né? Onde a mulher está ali totalmente dependente dos homens, né? Criando aí o que é ser mulher e o que não é ser mulher. Então, a mulher seria esta mulher que o machismo acaba vendo, né? E a gente, como mulher, cria filhos que reproduzem isso. Então, isso é muito complicado. Uma das questões que a gente pode dizer é que, em função disso tudo, as mulheres performam muito mais o fenômeno da impostora do que os homens. A gente é muito mais suscetível a duvidar da gente mesmo do que os homens, em função do que se traz aqui, né? Não só de uma questão individual, de uma questão da nossa imagem, como também do que se apresenta na sociedade, no mercado de trabalho. Mas eu acho que o mais importante a fazer, e eu quero terminar a minha fala deixando uma solução para isso, né? Porque o que eu quero dizer é que eu não vim aqui reclamar, eu vim aqui pedir a ajuda de homens e mulheres para que a gente possa tornar o nosso mercado de trabalho mais construtivo para todas as pessoas, né? Então, enquanto empresa, as pessoas podem buscar desenvolver culturas que tenham valores, comportamentos e atitudes para enaltecer e celebrar mais as mulheres, né? As lideranças precisam ser exemplos, motores, trazendo, selecionando, desenvolvendo, promovendo e remunerando mais as mulheres, pensar sobre isso, né? Trazer mais pipeline, quer dizer, fomentar, né, esse duto de mulheres, né, trazendo mais mulheres para a base, mas também fazendo encarreiramento e treinamento de mulheres dentro das organizações
observando que há metas, né? Revisar políticas e práticas, tendo intencionalidade, um ambiente seguro, tendo projetos, tendo políticas de assédio, né? A gente precisa ter um código de ética, canal de denúncias externos, e benefícios que sejam benefícios importantes para as mulheres. E, obviamente, cuidar da questão da maternidade, mas também da parentalidade, né? Uma licença parental e uma licença não só materna, né? É importante que a gente fale sobre isso. E eu acho que, falando um pouco como pessoa, mas principalmente para os homens, né? Tornem-se pessoas aliadas, entendam que ser mulher é diferente de ser homem, isso não quer dizer que é bom ou ruim, né? Construam um ambiente seguro para as mulheres, né? Tretem, né, com os homens que são machistas, que objetificam as mulheres, que têm comportamentos deselegantes, que têm comportamentos preconceituosos e discriminatórios, né? Confronte os seus vieses, estude, pense, escute mais a mulher, informe-se, estude, né? Escute, apoie e dê visibilidade. Quando uma mulher fala que ela sente isso, né, não diga que ela não sente isso, né? Não diga que você sabe mais do que é ser mulher do que uma mulher. Estabeleça pontes, tenha relacionamentos com mulheres, fale com os homens, né? E flexibilize processos para que as mulheres possam estar nos lugares. Não adianta você querer mais mulheres na política e o Congresso só ter, por exemplo, sessões à noite, né? Onde normalmente a mulher está indo para casa para cuidar dessa casa. Esses maridos também precisam estar um pouco mais presentes, ajudando nas tarefas domésticas. Bom, era isso que eu tinha para agradecer. Será uma honra se vocês conhecerem a For All. Fiquem aí super à vontade para estar com a gente lá no Instagram e no LinkedIn. Eu sei que eu deixei só 2 minutinhos, mas é porque eu acabei falando, legal demais a palestra, papo importante. Nada, por favor, nos sigam lá. Obrigada, Johnny. Nos sigam lá nas redes sociais da For All, e Ana Paula Ulicé Rodrigues, Ana Ulicé, vocês encontrarão poucas, e as que encontrarão serão todas da minha família. Isso é verdade. Legal. Gente, super obrigada, foi realmente um prazer, e me desculpe estar terminando aí. Obrigada, Lona, obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Fale, Raul. Ana, foi incrível, foi maravilhoso. Acho que tem muita coisa para a gente pensar e trazer. O Lingopass se orgulha muito de ser uma empresa que tem bastante equidade nesse sentido, né, com a quantidade de homens e mulheres, inclusive ocupando posições de liderança. Nós temos uma CEO, né, que é a Alexandrine, que todo mundo aqui conhece, então isso é muito gostoso de ouvir, enfim. Temos mais 2 perguntas que eu gostaria de fazer para você, tudo bem? Claro. A primeira delas qual conselho você daria às mulheres que estão aqui hoje? Sejam feministas, estudem, né? Estudem, entendam o que é ser feminista. Eu não era uma mulher feminista, eu sou uma mulher muito progressista. Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito, muito progressista, mas eu nunca fui uma mulher feminista. E hoje eu estou estudando para poder falar disso, porque a vivência não é pura ela te dá lugar de fala, mas às vezes você não sabe por que aquilo está acontecendo. Então, é super importante saber, né, por que aquilo está acontecendo. Então, e ter argumentos, né, como você falou. A gente precisa ter argumentos, a gente precisa dizer, olha, não é, a gente não é biologicamente. Eu gosto muito da Rita Von Hunt, né, e ela diz, olha, nascer com pipiu e com pepeca, se você soltar isso no mundo, isso não te torna um homem, isso não te torna uma mulher, até porque tem gente que tem pipiu e tem ovário, e tem útero, e tem hormônios, e tem XY, tem várias possibilidades. Então, pipiu e pepeca não são definidores de gênero, né? Então, estudem, entendam aonde nós estamos, procurem entender isso e procurem se desconstruir, porque existem muitas mulheres que, por falta de conhecimento, não entendem que a gente poderia estar em outros lugares e não estamos. Maravilha. A outra pergunta como você visualiza a situação das mulheres no mercado de trabalho em 5 ou 10 anos?
Olha, eu estava pensando hoje, né, que eu já trabalhava com essa questão de equidade de gênero há mais de 13 anos atrás. Eu era gerente de talent numa empresa, numa multinacional, e a gente já trabalhava olhando, né, um número de mulheres na liderança. Mas eu não fazia a menor ideia para que a gente via isso. Eu não sabia que a gente era a maioria da população, eu não tinha esse letramento, né? Então, o que eu vejo é que a gente, como eu disse para a aluna, a gente está num constante crescimento, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar com as mulheres, para elas saberem o lugar delas na sociedade. Então, sim, nós somos maioria, sim, nós somos maioria na formação, então a gente precisa saber disso, né? Mas a gente precisa falar também com os homens. Se a gente não falar com os homens e não começar a desconstruir esse estereótipo de gênero, esse papel social do homem como o provedor, o comedor, o agressivo, o esportista, vai ser muito difícil, porque eles vão se sentir muito ameaçados e eles não vão abrir lugar para que a gente esteja ao lado deles e para que eles possam exercer outros tipos de masculinidade. Então, eu acho que a gente está num crescente, acho que a gente vai estar em um melhor lugar, mas nós não vamos conseguir em 2030, como a ONU gostaria, né, com a agenda. A Silvia Friedrich é maravilhosa, né? Ela fala do Caliban e a bruxa, né? E ela fala sobre gossip, né? O lugar da mulher, quer dizer, a mulher foi tirada desse lugar de estar com outras mulheres, né? Porque era muito poderoso essa melhor amiga. A agenda da ONU, obviamente, que já está aí em cima. Né? Então, se a gente continuar nesta pegada, nós vamos melhorar sim, mas não vamos cumprir a agenda da ONU, obviamente, que já está aí em cima, e vamos demorar aí 100 anos para trabalhar, para estar numa equidade de gênero. Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para os homens e para as mulheres. E vejam, né, quando alguém fala a expectativa de vida da mulher é maior. Sim, porque a gente não tem vergonha de ir no médico, porque a gente não vive dando soco um na cara do outro, porque a gente não pega o carro e sai que nem um louco, dirigindo como se o carro fosse uma continuação da sua masculinidade, da sua virilidade. Né? Então, é por isso que a gente morre menos, né? É só por isso. Né? Então, a gente precisa falar com os homens, né? A gente precisa falar com os homens. Mas eu sou otimista. Acho que a gente está numa toada interessante, né? Legal isso, olha. Porque os homens vivem menos, é mais ou menos por aí, Raul, assim, o Silêncio dos Homens, Lemansky, o Levin. Então, assim, a gente começa a ver que não faz sentido essa masculinidade. Essa masculinidade mata os homens, assedia, violenta e mata as mulheres. Isso não faz sentido, né? Com certeza. Você tem alguma palavra final, alguma coisa que você queira dizer para o pessoal? Está super bacana, está efervescente aqui, várias perguntas, a gente pode continuar aqui por muito tempo. Tem alguma coisa que você queira para amarrar? Eu gostaria de dizer assim, as pessoas precisam entender um pouco mais, né? Entender que opinião, né, não é verdade, né? Então, assim, a minha opinião não é verdade, a minha opinião é uma perspectiva, a sua opinião e a opinião de todos que estão aqui são perspectivas, umas mais baseadas em estudos, outra menos baseadas em estudos. Então, fica de novo o conselho, assim, estude, né? Se aprofunde, né?
quando você trouxer alguma coisa, entenda que isso sim é um exemplo, né? Mas às vezes é um exemplo anedótico que a gente aprendeu na pandemia, né? Uma pessoa tomou X e ficou boa. Uma pessoa não tomou nada e ficou boa, né? Então isso não tem comparação, né? A gente precisa entender que existem mulheres que guerreiam e existem homens que ficam em casa cuidando das crianças. Então isso não é esse universalismo branco, europeu, hétero, cis, normativo, isso não é a única realidade. Existem outras realidades. Então, aprofundem-se nesses estudos. Percebam que, da onde você fala, é um lugar de fala. Existem outros lugares. Né? Escute mais, leia pessoas negras, leia pessoas LGBT, se você é uma pessoa branca, cis, hétero, né? Saia dessa heteronormatividade branca, eurocentrada. Acho que isso é uma questão relevante. Ana, muito obrigado mais uma vez, assim,